Boa noite. Deus é bom, Ele é fiel. Vamos orar nessa noite gloriosa. Vamos adorar aquele que é digno de ser adorado e louvado. Eu quero que você saiba que não existe nada que seja demasiadamente difícil que Deus não possa fazer por você. Então, quando você adorar comigo nessa noite, pensa que Deus está diante de você. Pensa que Deus está olhando para você. Então, não deixa a sua mente ficar dispersa, não fique prestando atenção em ninguém. É você e Deus. Lembra, Ele conhece o mais profundo do teu coração. Então, não fique preso a quem está do teu lado. Simplesmente enxergue Deus com os teus olhos espirituais. Você pode tocá-lo. Pai, nós te amamos. Tua palavra é a verdade. Te adoramos. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Não há outro como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há outro Deus. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Tu és um Deus extraordinário. Nós te amamos, Pai. A tua palavra sempre será a verdade. A tua palavra não é coisa vã para nós, é a nossa vida. A tua palavra é a minha vida. A tua palavra é a minha vida. Tu és santo, tu és um Deus santo. Tu és simplesmente extraordinário, maravilhoso, glorioso. Deus perfeito, Deus santo, Deus que amamos. Amamos a tua palavra é a verdade, nós cremos nela. A tua palavra nos levanta. Tu és santo, Pai, tu és um Deus santo, um Deus santo. Tu és um Deus bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és magnífico, tu és tremendo. Tu és Deus que cura, Tu és Deus que sara, Tu és Deus que sara, Tu és Deus que nos faz saltar muralhas. Saltamos muralhas nessa noite, corremos rápido, porque aquele que está conosco sempre fará infinitamente mais. Nessa noite, tudo o que desejamos é ter derramado diante de Ti o nosso coração grato. Temos gratidão. Tu és um Deus maravilhoso. Temos gratidão, gratidão. Tu és tudo para nós, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és a nossa vida. Tu és a nossa vida. Sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Tudo o que desejamos nessa noite é mais conhecimento, mais palavra revelada. É saber que aquele que nos chamou é poderoso para nos capacitar. Obrigada, Pai, porque o diabo se tornou inoperante pelo poder da cruz. Jesus tornou Satanás inoperante. A cruz foi levantada. Exaltamos a cruz de Cristo nessa noite. Levantamos o sangue do Cordeiro diante de nós nessa noite. Nós podemos perdoar. Nós podemos perdoar porque fomos perdoados. Nós levantamos o sangue do Cordeiro diante de nós nessa noite. Podemos perdoar porque fomos perdoados. Muito obrigada, Pai. Nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Nós sabemos que ele veio matar, roubar e destruir. Nós sabemos o que ele veio fazer. E nós temos hoje, Pai, toda a autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá nos causar. Obrigada porque é o Senhor que promove no meio da igreja. É o Senhor que promove no meio da igreja. É o Senhor da igreja, é o Senhor da igreja. Muito obrigada, Pai, pela manifestação dos nossos dons do nosso chamado. Muito obrigada por essa noite maravilhosa, Pai, aonde a manifestação dos dons que acompanham o nosso chamado acontecem, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Tu és santo, santo, santo. Pai, nós declaramos que a Tua palavra é a verdade.
sobre tudo que estamos enfrentando nessa noite. A tua palavra é verdade sobre tudo que enfrentamos nessa noite. Tu és o Senhor que nos enriqueceu em tudo. Tu és tu és o nosso único provedor. Os nossos celeiros transbordam nessa noite. Os nossos celeiros transbordam nesta noite. O Senhor nos enriqueceu. Não existe nada que podemos fazer para que sejamos mais ricos do que o Senhor já nos fez em Cristo. Muito obrigada, Pai, porque em Cristo fomos enriquecidos. Nós chamamos nessa noite do norte, do leste, do sul e do oeste. Tudo que o diabo está retendo de nós, ele tem que soltar. Toda provisão venha para as nossas mãos nessa noite. Tudo que o diabo está retendo, ele é obrigado a liberar nessa noite, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela nossa mente sarada. Obrigada pela nossa mente sarada. Obrigada, Pai, pela tua boa mão, a tua boa mão sobre nós. O Senhor é Deus da verdade. Tu és o Senhor da verdade. Obrigada pela manifestação de cura no nosso meio nessa noite, Pai. Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que sara. E o nosso coração tem gratidão nessa noite. Muita gratidão. Amém. Aleluia. Chamar a Marilis. A palavra está com ela nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Deus que cuida de nós. Deus que vela por nós. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Podemos contar com Ele sempre. Não tememos, não nos assustamos. Ele está conosco. Aleluia. Tem um salmo no meu coração. A palavra de Deus diz assim, que ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém pertence a Ele. Não é fantástico, meninas? Vou falar meninas porque a maioria aqui hoje, gente, é menina. Só tem um menino hoje. Hoje a nossa reunião está bem restrita. Então, vou ficar bem à vontade. Vocês na internet acompanhem. Estamos bem na intimidade, né? E ao Senhor pertence a terra. É a Ele que pertence a terra. E nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade dEle. Exclusivamente dEle. Ele cuida de nós, Ele vela por nós, Ele está preocupado conosco. Nada é demasiadamente difícil para Ele. Nada é impossível para Ele. Ele não está preocupado se a gente ora 50 horas ou medita na palavra. Tudo que o nosso Pai nos ensina é para o nosso proveito. Eu aprendi a dirigir. Tenho carta. Mas nunca dirigi um carro. Que proveito me tem a carta? Gente, eu tenho 10 anos, já troquei a carta. Não conte isso para ninguém. Lila. Sônia está dizendo, a internet inteira está ouvindo. Tenho carta, Lila, eu sou a melhor motorista da terra, Lila. Não tem um pontinho na minha carteira. De que me serve a carta? Se eu tivesse que dirigir hoje, eu tenho que fazer tudo de novo, gente. Eu simplesmente não tenho prática de volante nenhuma. Vou pegar o carro de Sossô e botar na garagem. Ai, ai. Não sei tirar um carro e botar na garagem, mas tenho carta. De que me adianta a carta? Quando o nosso Deus nos chama para a intimidade, para nos ensinar a palavra, Ele quer que a gente usufrua, que a gente realmente esteja habilitados. Que na nossa necessidade a gente realmente saiba o que fazer. Fundir o motor. Vou fazer o que com esse motor? Eu preciso de conhecimento. O motor fundido tem jeito? Hoje é o dia do carro, Lila.
Nós precisamos de conhecimento. Deus não nos obriga, Ele só quer nos dar conhecimento. Conhecimento para a gente obter sucesso. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que medita na palavra dele, de dia e de noite. Por que nós somos bem-aventurados quando fazemos assim? Porque nós adquirimos conhecimento. Gente, não há nada mais precioso do que conhecimento. No relacionamento não há nada melhor do que isso. Você saber como o outro está se sentindo, você saber o que o outro está pensando, você olhar para o rostinho do outro e saber se ele está triste, se ele está alegre. Não vou falar assim porque isso vai machucar a Fernanda. Essa brincadeira não serve porque vai machucar a Sônia. Então você sabe se mover. Eu estava orando hoje e agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor, pela comunicação que há, pelo canal de comunicação que há entre nós. Eu sei te ouvir e sei falar contigo. Eu sei ouvir o meu irmão e sei falar com o meu irmão. Comunicação é tudo. E Deus estabeleceu um canal de comunicação conosco infalível. E se chama Línguas para Edificação. Eu posso abrir esse canal e falar diretamente com o meu Pai sobre todos os assuntos necessários. Obrigada, Marciana. Então, eu posso abrir esse canal de comunicação. Você pode, Guiomar, chegar diante do seu pai e abrir esse canal de comunicação e falar com o seu pai e ouvir o seu pai. Porque o nosso Deus não é mudo. O nosso Deus está atento à nossa voz. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos atento ao seu clamor. Necessidade é o que nós bem temos. A gente sempre tem necessidade. E o nosso Deus é Deus que supre as nossas necessidades em glória. Atende o desejo do nosso coração e nos dá infinitamente mais. Mas, Amarilis, eu olho para a minha vida e não vejo nada disso. Eu também olho para a minha vida e não vejo eu dirigindo o carro, não tenho prática. Para eu dirigir um carro, eu vou precisar me exercitar. Você dirige, Guiomar? Acho que eu sou a única que não dirige aqui. Eu sou a única conduzida. Você pode se exercitar na prática da justiça. Parece assim, simples demais, mas não é, meus irmãos. Faça com fé, creia, de todo o seu coração e se entregue à oração. Handaragá, sotoroboshnai. Deus te deu um canal de comunicação. Você pode conversar com Ele sem medo. Ninguém te entende. Em espírito você fala mistério diretamente com seu Pai. E toda a sabedoria do céu, Cidinha, está disponível para nós. O poder de Deus passa no nosso corpo, nas nossas emoções, no nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração. Eu separei um texto ali, Efésios. E Paulo, quando escreve a carta, ele faz uma oração. E ele ora para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os olhos do nosso coração. Nós precisamos ter conhecimento das coisas, meus irmãos, do que a gente realmente precisa fazer para alcançar o que nós desejamos. Qual é o primeiro passo? Que passos eu devo dar para a minha vitória? Como eu faço para entrar naquele lugar onde a ansiedade não me devora? Como eu faço para lançar sobre Deus a minha ansiedade? Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa sem dizer para você como.
ensinar a palavra sem dizer como é tudo menos ensinar a palavra. Minha filha não precisa saber que você tem que perdoar, você tem que saber como. A Marilis, eu quero perdoar, mas quando eu olho para a cara daquela pessoa, me sobe o óleo. Meu sangue ferve. Isso é anormal? Não. Faz parte da carne que nós estamos vestidos. A corrupção, nossa carne está corrompida pelo pecado. A Marilis, eu queria mesmo ter paz, mas quando eu vejo, eu estou irada. A Marilis, eu queria mesmo dar outra face, mas eu não estou muito preparada não para receber e dar outra não. Deus nunca manda você fazer uma coisa sem lhe dizer como. Existe um meio de você pôr em morte os feitos do seu corpo. Existe um meio de você crescer. Você pode me dizer, Marilis? Posso. Porque eu não sou mais a mesma de um ano atrás. Eu não sou a mesma de 20 anos atrás. Vocês sabem que eu sou chorona, né? Dependendo da circunstância, é um debulho de água sem fim. E eu vejo que certas situações agora eu passo sem chorar. Sem aquele choro, sem aquela dor. Marilis, como você conseguiu isso? Eu segui o conselho do meu pai. Eu fui para aquele lugar onde a edificação é a minha saída. Onde a edificação é a minha cura. Eu lembro que uma vez Deus me tomou intercessão em oração em línguas. Eu orei assim uns 40 minutos em línguas, sem parar. Não foi mais do que isso. 40 minutos é pouco, gente. Não pense que é muito, não. É pouco, 40 minutos. Depois que cessou a unção, enxuguei as lágrimas, fui para casa. Eu estava na casa de uns irmãos orando. E uns 3 meses depois eu estava lendo o livro de Hebreus, que eu gosto muito de ler Hebreus. E o livro de Hebreus tem uns termos, umas palavras bem difíceis. E em uma determinada altura que eu estava lendo o livro, a carta toda, né, que eu leio toda, falei, gente, parece que eu estou lendo bonito. Parece que eu aprendi a ler. Eu tinha dificuldade demais com leitura. E eu perguntei, Espírito Santo, o que foi que aconteceu? E aí o Espírito Santo trouxe na hora uma lembrança de infância. Trouxe na minha lembrança eu fugindo da minha escolinha, da escola que eu era matriculada para ser alfabetizada. Quando eu fui alfabetizada com castigo físico. Eu sei que eu já falei isso aqui outras vezes. Mas não custa falar, já que o Espírito Santo lembrou, né? Vai que alguém aí na internet está interessado. Então, quando eu abri o livro Lila, que é a professora, imagina Lila. Que letra é essa? Ah, é um R. É um E. Não, é um P. Apanhava, porque não era R, era P. Isso causou marcas profundas em mim. Eu tinha dificuldades sérias para ler. Medo para ler. E naquele dia que Deus me tomou intercessão por mim mesma, Deus colocou as coisas no lugar. É sobrenatural. Você sabe orar no Espírito Santo? Ora comigo. Ora comigo. E isso é sobrenatural. O que tem de natural nisso que você fez? Isto é sobrenatural. E de forma sobrenatural, o meu Pai me pôs em equilíbrio. Colocou minhas emoções no lugar. Colocou o meu coração no lugar. E agora eu podia ler sem medo de apanhar. Nós podemos andar sem medo de tropeçar. Temos o nosso Pai conosco. Deus falou para mim, filha, eu abri para você um caminho santo. O imundo não passa por ele. Você sabia que você não pode ser perseguida no caminho de Jesus? O caminho que Jesus abriu para nós, Satanás não pode andar nele. O imundo não passa por ele. Eu estou sozinha nesse caminho.
É só eu e o meu Pai nesse caminho de santidade. Não tem Satanás, não tem diabo, não tem ninguém, não. É só eu e meu Pai. A palavra de Deus diz que o adversário anda ao derredor, buscando a quem possa tragar ou devorar. Você é devorável? Você está disponível para Satanás passar as garras em você? Tá, Neivinha? Eu não estou. Você está disponível? Nós não estamos. Nenhum de nós aqui está disponível para ele. Somos ovelha do nosso Senhor. Somos ovelha do nosso Senhor. Davi era homem normal, como nós. Brigou por ovelha normal. Imagine o nosso Pai Celestial. É o nosso supremo pastor. Você acha mesmo que Jesus está sentado vendo Satanás devorar você? De braços cruzados, sem fazer nada? Sem tomar providência, ele ia deixar nós entregue? De jeito nenhum. Nós somos amados, nós somos bem vistos, nós somos coroadas de graça e de misericórdia. A graça e o amor do nosso Deus nos assiste. Nos assiste por quê? Porque nós precisamos, porque nós necessitamos de auxílio, de ajuda. Isso não quer dizer que ele é conivente com o meu pecado, que ele é conivente com a minha ira, que ele é conivente com a minha irreverência, com a minha falta de temor. Não. Mas ele me ajuda a ser reverente, a crer nele com temor e tremor, sabendo que ele é o Deus que tudo vê, que eu estarei diante dele e eu prestarei conta das minhas ações. Não adianta eu falar bonito para você e dentro de casa eu ser um transtorno. Para o meu pai, para minha irmã, ser tropeço. Não aguento nada, não me rele e não me toque. Não existe isso. Deus é o nosso auxílio em todas as coisas. Ele me ensina o caminho da santidade. Ele me ensina o caminho do temor, o caminho do amor. Faço tudo, porque ele é tudo para mim. Não é uma troca, é um relacionamento. Eu o amo e ele me ama. E eu o amo porque ele me amou primeiro. Ele me achou primeiro, ele me buscou primeiro. Eu era pobre, perdida, sem Deus e sem Jesus. Mas ele estendeu a mão doce e maravilhosa e me amparou. Quando eu estava à margem, como aquela parábola que Jesus contou, assaltada à margem. Quando não havia nenhuma esperança para mim, ele me achou. Ele me socorreu, me deu dignidade, me deu uma vida com dignidade. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, não preciso bajular meus irmãos, não preciso buscar o meu interesse. Eu posso buscar o seu interesse. Não é maravilhoso, meus irmãos, a gente ter a condição de buscar o interesse um do outro. Não estou aqui para buscar meu interesse. Eu quero que Sônia seja bem-sucedida. O meu interesse é que Sônia seja bem-sucedida. Não importa quanto isso me custe. Eu quero que a minha irmã seja vitoriosa. Eu quero que ela compreenda. Eu quero que ela seja alegre. Eu quero que ela tenha o que o coração dela deseja. É isso que eu busco, é isso que eu quero. É assim que o nosso Deus tem preparado para nós um caminho de vitória. Gente, não tem nada mais libertador do que isso. Você não viver para si mesmo, o tempo todo para você mesmo. Os seus olhos estão no outro, os seus olhos veem além da sua própria órbita. Você sabe que o mundo é grande, que você pode expandir, fazer como Isaías nos exorta pelo Espírito. Alarga a sua tenda, firma bem as suas estacas, porque o Senhor lhe fará transbordar para a direita e para a esquerda. Não é maravilhoso, gente? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas, Amarilis, como eu consigo isso? Tem uma coisa chamada edificação.
Você foi batizado com o Espírito Santo com uma única intenção: ser edificado. Jesus falou para os discípulos: fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Poder para quê, Neiva? Para que eu quero poder? Para expulsar os demônios? Amém. Quem crê em meu nome, expulsará demônios. Quem crê em meu nome, imporá as mãos sobre os enfermos e serão curados. Existe poder de Deus para tudo que nós necessitamos. Até que do alto nós fôssemos revestidos de poder de Deus, para fazer morrer a nossa natureza terrena. Porque você expulsa demônio, ele vai embora. E sua natureza terrena, você faz o que com ela? Se você não tiver edificação, você faz o que para se livrar? Você já prestou atenção que você não consegue se livrar de sentimentos? Você não consegue se livrar de tristeza. Por mais que você tenta se alegrar, quando você está triste de coração, você não consegue se livrar. Já prestou atenção nisso? Mas tem um mecanismo que nos livra disso. Que nos livra da inveja, que nos livra da ira, que nos livra da tristeza, da angústia, da solidão. Você está rodeado de gente, mas uma solidão. Se chama edificação. Oração no Espírito, minhas irmãs. Edificação. Edificação. Nós devemos nos edificar sobre a nossa fé. É a nossa fé que vence. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence tudo. É a fé que vence a nossa carne. Eu creio que eu sou uma nova criatura. Eu não ando mais nesse caminho, Pai. Eu sou uma nova criatura. Eu não ando mais nesse caminho de avareza, Pai. Eu sou uma nova criatura. Eu não preciso brigar por uma bala de leite. Eu sou uma nova criatura. Eu não preciso esconder as balas de chocolate. Eu sou uma nova criatura. Eu não preciso esconder o batom. Eu sou uma nova criatura. Parece bobagem, né? Quem aqui não esconde a comidinha especial? Ai. Mas Deus é Deus simples assim. Deus é um Deus simples assim. Choveu hoje o dia inteiro. Qual o resultado da chuva para a grama? Vida. Deus é um Deus simples, um Deus amoroso, um Deus que faz tudo com simplicidade para nos abençoar. Então, aonde eu vou usar minha fé? Em mim mesma. Primeiro passo, eu sou uma nova criatura, eu tenho a natureza do meu Pai Celestial. Eu sei ser generosa com os meus filhos. Eu sei ser generosa com os meus amigos. Generosa no tempo, generosa em tudo. Eu sei, Pai, ser generosa. Eu faço questão de ser generosa com Rita. Eu faço questão, Pai, de ser generosa com Cidinho. Eu faço questão, Pai, porque eu sou uma nova criatura. Nós temos a condição de andar em amor, porque nós temos a natureza do nosso Pai em nós. Amém? Vocês estão muito quietinhos, eu falando sozinha. Mas para não dizer que eu não li a palavra, vamos ler Efésios. Mas eu não vou me alongar, não. Porque hoje a noite está fria. Nós somos poucos, vamos aproveitar. Efésios 1. Vou ler alguns versículos salteados, tá bom? O 3, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 1:3. Efésios 1:3. Amém? Todo mundo achou? Sim. Então vou repetir.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A obra redentora do nosso Pai está feita por nós. Ele fez tudo, ele nos elegeu, ele nos escolheu, ele nos santificou. Ele já fez tudo. O que eu vou fazer? Crer. Crer que ele existe. Crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. O 15. Que senão eu vou ler tudo, gente, que eu tenho mania de ler tudo. Verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, olha só a fala de Paulo, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E como ele orava? Ele diz como é que ele orava. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda bastante riqueza, bastante vendas, bastante engajamento, as meninas ali que trabalham, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos dos vossos corações, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de principados e potestades e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu não vou continuar lendo porque é uma carta. Então, vocês sabem que eu gosto de dar exercício, né? Vamos ler Efésios. Do 1 ao último capítulo. Ler a carta toda. Descobrir com meu irmão os mistérios revelados. Como meu irmão andou, como ele pensava em Cristo, qual o conselho deles, o que ele tinha no espírito dele para nós em Cristo. Precioso o suficiente para dar guardado aqui até hoje. Já pensaram nisso? Que Paulo tinha conhecimento precioso que Deus fez questão de deixar registrado para nós, para a gente saber como fazer, o que fazer e como andar. Então, nós não podemos negligenciar o dom que nós recebemos dele. Como Paulo chegou a conhecer tudo? Nós sabemos a resposta. Ele mesmo diz, dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Então, nós podemos nos exercitar. Você não é batizado no Espírito Santo? Jesus pode lhe batizar, ele é o batizador. É só você querer. O único requisito que você precisa ter é ser nascido de novo. Porque Jesus não pode batizar o que não é nascido. Se você nasceu de novo, se você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é seu direito ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé e adorar a Deus. Quer falar alguma coisa, Ritinha, antes de encerrar? Te amamos, Pai. Te agradecemos, Pai. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a força de nossa salvação. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é o nosso cálice, Pai. O Senhor é aquele que cuida de nós
nos mínimos detalhes, o Deus dos nossos livramentos, o Deus que nos livra. Anjos do Senhor acampam, Pai, ao nosso redor, por ordem do Senhor. Aos seus anjos, o Senhor dar ordem a nosso respeito e nos livra de todo mal. Muito obrigada. Obrigada, Pai, nós não estamos sós. Não somos mulheres desamparadas, nós temos o nosso marido, nós temos o nosso Pai conosco, nós temos aquele que é todo suficiente, que é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra. Obrigada pela noite de paz, obrigada pela noite de paz, obrigada pelo descanso, pelo refrigério que vem das tuas mãos, obrigada pelos nossos olhos iluminados, pelo nosso coração fortalecido em amor, Pai. Muito obrigada pelo dom inefável do Espírito Santo. Obrigada pelas línguas sobrenaturais. Obrigada, Pai, pelas línguas sobrenaturais. Vamos aproveitar e nos exercitar. Deixa o poder de Deus passar no seu corpo. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pelas línguas sobrenaturais. Obrigada, Pai. O Senhor é aquele que nos encheu com teu Espírito Santo. Nos deu línguas do céu, língua sobrenatural, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, Pai. Obrigada por sua bondade. Obrigada por seu amor. Obrigada por sua graça, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor está conosco. Deus está conosco, o Senhor está conosco, nosso valente guerreiro, o Deus que peleja por nós, o Deus que treina os nossos braços para a peleja, de sorte que nós podemos vergar sim arcos de bronze. Obrigada, Jesus, por sua bondade. Obrigada, Jesus, por sua graça. Tu és o nosso Deus provedor. Tu és o nosso Deus provedor. Tu és o nosso Deus provedor. Te agradecemos pelo milagre financeiro. Te agradecemos, Pai, bendito é o nosso cesto, bendita é a nossa amassadeira, bendita a nossa entrada, bendita a nossa saída. Obrigada, Pai, pelo milagre financeiro, pela multiplicação dos pães. Obrigada, Pai, pela multiplicação dos peixes. Obrigada, Pai, nós temos abundância de recurso, temos abundância de alimento na nossa casa. Para nós não há escassez. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, que se alegra em nos alimentar, que se alegra em nos vestir, que se alegra, Pai, em nos dar abrigo da chuva e do sol. Temos aonde morar, temos aonde dormir, temos o que comer. Te agradecemos, nós vivemos em dignidade porque somos os teus filhos. Te agradecemos, Pai, para nós não há falta. Para nós não há sensação de falta, de nada temos falta, Temos o nosso Supremo Pastor, te adoramos nessa noite, te engrandecemos nessa noite, todo poderoso, todo suficiente, tu és tudo para nós. Recebe o nosso amor, a nossa reverência. Tu és digno de nossa reverência, Senhor, do nosso temor. Tu és tudo para nós. Amor reverente, Senhor, sabendo que estamos diante daquele que é santo, aquele que tem olhos como de fogo, aquele que tem o poder de não só tirar a nossa vida física, mas nos lançar no inferno. Te agradecemos, tu és Deus julgador, tu és nosso juiz. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, tu és o nosso justo juiz, aquele que nos cobriu com seu manto de justiça. Te agradecemos, nos justificou, nos exaltou, nos fez assentar acima de principados e potestades. Obrigada, Pai. Recebe todo o nosso amor e toda a nossa adoração nessa noite. No precioso nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluia.